Estamos de volta ao vivo e agora a gente traz detalhes, atualiza você sobre a CPMI do INSS. Hoje, a Polícia Federal prendeu o ex-presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto, e mais outras 8 pessoas na mais nova operação da fase sem desconto. Maurício Camisotti, apontado pela Polícia Federal como um dos principais operadores do esquema do roubo dos aposentados, firmou um acordo de colaboração premiada, homologado pelo ministro do STF, André Mendonça. Com base na delação, o relator determinou várias prisões e buscas contra os investigados. Também foram alvos o deputado federal Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais, e o ex-ministro da Previdência, José Carlos Oliveira, conhecido como Ahmed Mohamed, que comandou a pasta durante o governo de Jair Bolsonaro. Contra ele, a Justiça determinou o uso de tornozeleira eletrônica. O presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, afirmou que o núcleo principal dos desvios foi alcançado. Hoje, a operação colocou na cadeia o núcleo principal de todos os desvios do INSS, da quadrilha que tomou de assalto as aposentadorias brasileiras. Aqueles que estiveram na CPMI debaixo de habeas corpus, que garantiram a eles silêncio em vários momentos, agora terão de revelar a verdade, ainda mais presos. Isso mostra claramente que nós estamos no caminho certo em dar uma resposta ao povo brasileiro. Minha indignação em dizer, quando as pessoas desde o início falavam que CPMI não daria em nada, que CPMI era apenas mais um momento teatral. Senhores, não há na história uma comissão que tenha prendido mais pessoas e que esteja dando mais respostas. Bom, e depois de uma reunião do presidente com o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, a Polícia Federal passou a monitorar os suspeitos. Ministro André Mendonça, tivemos uma reunião longa na semana passada. Existem informações que eu não posso revelar, nem o relator. Nós estamos debaixo do sigilo de investigações, porque se nós colocarmos ali ou deixarmos vazar, isso vai atrapalhar o andamento. O que posso dizer para vocês é que vários desses presos, hoje, estavam todos sendo monitorados, as ações deles acompanhadas pela Polícia Federal, porque um ponto que eu posso adiantar para vocês, que não há problema. O dinheiro que foi sacado nos bancos em espécie, esse dinheiro está guardado em algum lugar. Existem locais onde eles guardaram, porque na soma dos desvios, boa parte foi para o exterior, está guardado em paraísos fiscais. Bom, para o relator, o deputado Alfredo Gaspar, o sentimento da comissão é de justiça. Em que o brasileiro lesado que foi vítima desse roubo bilionário em relação ao dinheiro dos aposentados e pensionistas está com o sentimento de que a justiça começa a ser feita. Desde o início, fui o autor do requerimento de mais de 25 prisões. Muitos aqui quiseram dizer que era precipitado. Olha o resultado. Os criminosos que meteram a mão no dinheiro suado do povo mais vulnerável estão começando a sentir o peso da justiça. Bom, ao todo, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União cumpriram 63 mandados de busca e apreensão, 10 de prisão preventiva e outras medidas cautelares. No Maranhão, a Polícia Federal encontrou um cofre cheio de cédulas de 50 e de 100 reais, ainda sem valor total confirmado. Em Minas Gerais, foram apreendidas notas em diversos valores, além de dólares, munições e carregadores de armas. Em Goiás, os agentes confiscaram um fuzil e uma pistola. A defesa de Alessandro Stefanuto afirmou que ainda não teve acesso à decisão judicial e considera a prisão completamente ilegal, dizendo que ele não tentou interferir nas investigações. Os advogados informaram que estão buscando os detalhes do caso para tomar as providências cabíveis. E o Senado chegou a aprovar um projeto de lei que proíbe qualquer desconto automático em benefícios do INSS, mesmo com autorização do titular. A proposta também impede a antecipação de pagamentos de empréstimos consignados e segue agora para a sanção presidencial. Silvio, antes tarde do que ainda mais tarde, a aprovação dessa lei é bastante bem-vinda nesse momento. Mas hoje, um dia muito importante para a CPMI do INSS, um marco histórico aí com
a prisão, né, do Alessandro Stefanuto, outras 8 pessoas, mas tudo isso derivado de uma delação premiada do Maurício Camisotti, que é um empresário que segue preso. Ele e o careca do INSS já estão presos há alguns meses, e o Camisotti resolveu delatar algumas figuras graúdas aí desse esquema bilionário. Paula, você vai se lembrar que lá atrás, quando essa comissão foi aberta, praticamente todo mundo, inclusive a direita, vários veículos de comunicação, todo mundo dizia, vai terminar em pizza, CPI não serve para nada. E, de fato, as CPIs, tradicionalmente, não dão em nada mesmo. Elas não são formatadas para investigar. Geralmente, elas são formatadas para blindar governos, principalmente nos governos do PT. Porém, essa CPI, e nós apontamos isso lá atrás, desde o dia 1, aqui na Revista Oeste, a Revista Oeste defendeu essa CPI porque tem alguns caminhos diferentes. O primeiro fato, desta vez a oposição soube jogar com o regimento debaixo do braço. Entrou com um pedido de comissão mista, CPMI, o M é de mista, deputados e senadores. Portanto, tirou das mãos do presidente do Senado, que consequentemente é o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, a caneta. Simplesmente tirou a caneta da mão dele. Ele não pode barrar uma CPMI. Se tem número regimental, se tem votos, ela precisa ser lida no plenário e funciona. Na noite anterior, a oposição deu um baile. E isso é raro acontecer, mas deu um baile no governo e deu um baile no Hugo Mota, que queria indicar o relator da CPMI. Ele chegou a apresentar o nome do deputado, que era um deputado que não tinha sequer assinado o requerimento para a criação da CPMI. Vocês vão se lembrar também que o presidente indicado pelo Senado era o Omar Aziz. E qual era o histórico do Omar Aziz? Vamos lembrar da CPI da pandemia? Acho que as pessoas sabem quem é o Omar Aziz. E a oposição conseguiu, no voto, com a ajuda do Centrão, que desembarcava naquela época do governo, sobretudo a Federação PP e União Brasil, conseguiu uma maioria substancial para reverter esses nomes. E colocou na relatoria, ou seja, o roteirista dessa CPMI, ele é um promotor público, Alfredo Gaspar. Está fazendo um bom trabalho. E colocou na presidência, no lugar de um Omar Aziz, o Carlos Viana, que tampouco se comprometeu a abraçar o governo, porque precisa de votos para ser reeleito senador ou tentar outra coisa no ano que vem. Mais um ponto que favorece essa comissão, que ajuda a funcionar. Ela está nas mãos de André Mendonça. Das 11 relatorias possíveis naquela época, sabe-se lá por que a roleta caiu na casa certa. Portanto, não está nas mãos de um ministro do Supremo que defende o governo Lula. Logo, a comissão avança. E, ademais, para finalizar, Paula, é um esquema que não tem sofisticação. Portanto, você não tem lavagem de dinheiro no exterior, pelo menos por enquanto não descobrimos isso ainda. Você não tem dólar cabo, não tem nada. Era o roubo no boleto, era o roubo no contra-cheque, como se fala, o olerite, o nome é diferente em várias partes do país, no olerite do aposentado. É tirar dinheiro de quem chega numa certa altura da vida, gastando mais do que pode, que ganha pouco. Tá difícil comprar remédio e geralmente nessa altura da vida você precisa gastar mais com plano de saúde, gastar mais com remédio, tá roubando aposentados e pensionistas. Portanto, é muito nítido. Ele pegou o olerite e falou, estou sendo assaltado. Quem me assaltou? A CPMI está descobrindo, está fazendo o seu trabalho, ainda bem. Consta, como disse o presidente da CPMI, o Carlos Viana, né, essa investigação agora está chegando no primeiro escalão do esquema da fraude dos aposentados, né? Isso é bastante importante aí para seguir com as investigações e a responsabilização desses criminosos. Está chegando bem perto da turma do Lula, né? Da turma do governo, ex-presidente do INSS. Agora, eu concordo com o Silvio, né? E está de parabéns a Polícia Federal também, quiçá voltará a ter aí a admiração do povo brasileiro, né? Anda precisando resgatá-la. Agora, veja, a CPMI está trabalhando de forma muito bem feita desde o início. O Gaspar, relator, é alguém que entende do assunto, está desenrolando o fio, né, exatamente de forma minuciosa, cuidadosa, ponto a ponto, vem mostrando toda a roubalheira que aconteceu no INSS. Isso mesmo com a blindagem que vem sendo feita pelo STF. Quer dizer, o que está impedindo um trabalho ainda melhor é justamente o excesso de habeas corpus que o STF garantiu a vários depoentes que optaram pelo silêncio, um silêncio
até meio ridículo ali, né? Se você conhece fulano de tal, prefiro ficar em silêncio, não sei o quê. Seu sobrenome é esse por conta disso, prefiro não me manifestar. Então, abusaram desse direito, né, do silêncio. E mesmo assim, a CPMI fez um bom trabalho, a Revista Oeste cobriu e deu atenção, deu destaque desde o início, né, esse bom trabalho, e estamos colhendo agora os resultados. Eu acho que sim, tem tudo para chegar em peixes graúdos. Alguns desses blindados ainda estão devendo um encontro com a justiça, a gente sabe quem, né, o careca do INSS, o irmão do Lula e por aí vai. Vamos ver se vai chegar nessa turma.